continua o mimimi dos jornalistas esportivos da Rede Goebbels com relação à realização da Copa América. Tivemos a hipocrisia do Tite, mas no vídeo de hoje eu vou escancarar também a hipocrisia dos jogadores. Parece que eles esqueceram de alguns momentos bem recentes da vida deles e estou aqui para esfregar na cara da sociedade toda essa hipocrisia dos jogadores que na verdade querem férias. Mas no vídeo de hoje nós temos ele, Otto Alencar, o médico que parece que não é ortopedista, rolou umas denúncias de erro médico e ele pode perder inclusive o seu registro porque ele se deu mal, mas ele se deu mal com força e a gente fica muito triste. Voltando sério aqui, no vídeo de hoje temos também a Narizinho do PT dando bote com o Bubu porque o Amado Batista chamou o Lula de ladrão e não pode, quero mostrar para vocês e principalmente um assunto assim que a velha mídia não está falando aqui no Brasil, mas que está o maior bafafá lá nos Estados Unidos, são os e-mails vazados do Dr. Fauci e eu vou trazer mais algumas informações, então me ajuda a espalhar esse conteúdo curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição aqui no canal, vê se ela continua ativa e se não for inscrito, inscreve, dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente começar a pauta, eu preciso divulgar para vocês o congresso online do Movimento Brasil Conservador, que é o maior congresso conservador da América Latina, que vai ser realizado agora em junho. Entre os dias 18 e 20, os ingressos são limitados e já estão à venda num precinho camarada e eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Corre antes que acabe e depois não diga que eu não avisei. Pois bem, agora sim, feita a introdução e jabá, vamos para a pauta de hoje. Pois bem, começando aqui com a nossa Narizinho do PT, que está revoltadíssima, como eu falei para vocês, dando literalmente bote com bumbum. Olha o que ela publicou no Twitter. Amado Batista terá de enfrentar a justiça, assim como outros que mentiram sobre Lula e sua família. Tudo mentira. Tudo loucura da nossa cabeça. Quem faz acusação falsa tem de ser responsabilizado pelo que diz, seja famoso ou não. A propósito, o STF acaba de divulgar o acórdão da suspeição de Moro. Cuidado com a língua, mentirosos. Eu quero só ver Dona Narizinho processando o Brasil inteiro, porque né, a hashtag Luladrão ficou nos assuntos mais comentados do Twitter, graças a esse piti. E lembrando aqui, né, que o que aconteceu lá foi um paranauê esquisito, mas o Lula não foi inocentado de tudo que aconteceu, só trocaram de lugar ali o processo e nós vamos acompanhar, embora, né, com aquela tristeza no coração, porque a gente sabe que vai acabar em piti. Passemos agora para o show do futebol hipócrita. Gente, quando que eu imaginei que eu ia ver jogador de futebol e jornalista esportivo falando contra uma competição como a Copa América, mas tá aqui o capitão da seleção. Olha só, Casimiro relata incômodo dos jogadores da seleção. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Eu até fiz um comentário no Twitter e no Instagram. Essa daqui é a fotinho do momento que ele deu a entrevista falando isso. Reparem que o rapaz está suado, porque ele tinha acabado de jogar a eliminatória da Copa. Lembrando, para quem não sabe, que a Copa América que vai ser realizada no Brasil é sem público. O que eu já acho um absurdo. Eu, por mim, na minha opinião, se é que eu posso ter opinião aqui na internet, tinha que ter o público. Pô, um estádio tão grande, né? Então faz o distanciamento social, obriga o uso de máscara lá, se bem que é um ambiente aberto, né? Mas enfim, toma todas as precauções e libera o pessoal para ir ver o jogo de futebol. Afinal de contas, tem o tiozinho da pipoca, o tiozinho da cerveja, tem um monte de gente que tira o seu sustento desses jogos. Mas enfim, o rei da hipocrisia terminou de jogar, foi lá e falou, ah não, esse negócio de ter competição, não. É só na Copa América que tá o vírus, qual é que é, né? Show da hipocrisia. Aqui são eles todos abraçadinhos. Não entendi até agora, acredito que esses sejam os reservas, né, que estão com máscara. E por que o Tite não tava de máscara, então, né? Pra ver como eles têm aquela... É o duplo pensar do 1984. Aí o reserva tem que ficar de máscara, o Tite não precisa ficar de máscara, sendo que o Tite, né, já é meio idoso, grupo de risco, e se abraçando ali, eu acho que até lambendo o suor dos jogadores, aí não tem problema nenhum. Mas vamos escancarar aqui a hipocrisia dos jogadores,
Quem não lembra de Neymarzito ignorando a fraudemia no final do ano e fazendo uma festa com 500 convidados no Rio de Janeiro. Aí não tinha problema de vírus, né? O problema é a Copa América. Quem mais nós temos aqui? Ó, Gabigol e MC Gui flagrados pela polícia em cassino clandestino, né? Mas jogar a Copa América sem público não pode. Quem mais? Arthur flagrado em festa clandestina com o Dybala e o McKennie. E o Juventus ia multar os 3. Aí não tinha problema nenhum. A festa clandestina tava boa, né? Copa América é que é o problema. Esse daqui foi sensacional, ó. O Arboleda diz que não se sente à vontade com a Copa América. Semana passada, olha aí a data, 28 de maio de 2021, o seu Arboleda, que não está confortável com a Copa América, estava numa festa clandestina em São Paulo, segundo a notícia, com mais de 120 pessoas. Sabe qual é o problema dos jogadores? É que essa época eles teriam férias, e se tiver a Copa América, eles vão ter que jogar. Eu até entendo que eles queiram férias, tudo bem, mas sejam pelo menos honestos e parem de ficar fazendo esse joguinho, botar tudo nas costas do vírus, né? Aí já é demais. Quem também é bem hipócrita é a Globo, por óbvio, né? Copa América vai ser transmitida pela SBT, mas essa postagem aqui de ontem, eles comemorando, porque eles estavam transmitindo aí um jogo, né? O jogo do Fortaleza. Pausa na bola. Não tem problema, aqui não tem vírus, aqui é tudo lindo, tudo maravilhoso. E o pessoal que tá falando sobre Copa América tá dizendo assim, o brasileiro pode, esse pode, aquele pode, porque não vai vir gente de tudo que é lugar do mundo pra competir aqui. E o PAN de ginástica que tá sendo realizado lá no Rio? Não veio gente do mundo inteiro também? Né? Qual que é a diferença? É que a gente não consegue entender, a gente é meio burrinho. Pra gente, sim, jogo de futebol é jogo de futebol, não interessa se é da Copa América, ou da Libertadores, da Copa do Mundo, ou o Campeonato Pan-Americano de Ginástica. Eu acredito que o vírus não sabe, assim, né? Ou ele comprou o ingresso só pra Copa América e não comprou pros outros, é uma coisa ridícula. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que é ciência, e nós é que somos os negacionistas. E até o seu Renan Calheiros emitiu aí uma nota junto com a CPI do circo lá em Brasília, contra a realização desse evento. Depois nós é que estamos politizando a história toda. E surgiu, casualmente, né? Rolou esse negócio da Copa América, casualmente surgiu esse escândalo e o seu Rogério Caboclo, aí, presidente da CBF, foi afastado por 30 dias. É um escândalo de assédio moral. Parece que mandou a moça comer biscoito de cachorro, chamou ela de cadela, uma baixaria total. Foi afastado por 30 dias. E estava à esquerda muito feliz. Agora o Bolsonaro se ferrou porque ele tá tentando interferir na CBF. Isso não pode. Agora vai trocar o comando, só que para tristeza deles, vai entrar um militar no comando da CBF. Gente, é só no Brasil que acontece essas reviravoltas, né? Tem que rir de um troço desse. Agora vamos falar de coisa séria aqui. O negócio é o seguinte, Otto Alencar, senador Otto Alencar, se você não sabe quem é esta coisa tão querida, é aquele trouxa daquele médico que humilhou a doutora Nise Yamaguchi, uma cientista respeitada, renomada, com todos os títulos científicos que a esquerda quer. E o seu Omar Aziz, ó, tô com ele na cabeça. O seu Otto Alencar, ele diz que ele é médico, né? Então ele pode falar. Aí fez uma pergunta, nossa, muito científica. Qual é a diferença entre um vírus e um protozoário? Coisa que a gente aprende no ensino médio. Mas enfim, e ele se diz ortopedista, né? Olha o bafafá. Parece que ele não é ortopedista. Saiu a matéria aqui nesse site, Farol da Bahia, né? Que o Conselho Federal de Medicina entrou com uma representação contra o Otto Alencar. O que Paula Marisa fez, este ser que fica fazendo pesquisas ilícitas na internet? Fui atrás da tal representação e achei aqui, está o original. Entrou no dia 2 de junho. Engraçado, sei que tá todo mundo quietinho, né? Boca de siri. O pessoal tá pedindo ali para que sejam apuradas as condutas do Otto Alencar, como vocês estão vendo. Mas eu separei são 5 páginas, se vocês quiserem, depois entrem lá e leiam na íntegra. Mas eu separei os melhores momentos. E para mim, o melhor de todos é esse aqui, ó.
Ao se anunciar publicamente como médico ortopedista sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina da Bahia, observamos o descumprimento do artigo 114 do Código de Ética Médica, que veda ao médico de anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina, como se comprova na busca pelo portal. E daí eles postaram ali e cadê? Cadê? Especialidade não registrada. E aqui já comprovou, né? Já uma infração. Tem várias, mas a principal é que o seu Otto Alencar vive falando que aquele tal remédio proibido vai matar as pessoas de ataque cardíaco fulminante. E aqui são médicos, eu estou só lendo a nota de médicos que escreveram, né? É nitidamente inverídica e contrária à educação em saúde por médicos nos meios de comunicação a afirmação de que a arritmia para quem toma uma medicação é dose dependente e que vai exigir doses maiores do medicamento porque é uma enfermidade idiosincrática. Ou seja, que é próprio, né? Tomou o medicamento, pode ter a arritmia cardíaca, que é isso que o seu Otto, o ortopedista de Taubaté, fala quando ele aparece lá na CPI. Em relação ao medicamento proibido, tapei o nome, vocês já sabem, né? É sabido que os seus efeitos adversos são dose dependentes, ou seja, depende da dose, como aconteceu lá naquele estudo do Amazonas, que eles fizeram uma superdosagem e deu problema. E que há um acúmulo no organismo de doses sequenciais. Então, quando a pessoa é exposta a esse tratamento por muito tempo, realmente pode dar esse problema. Só que não é o protocolo que os médicos estão seguindo. E aí surgiu no Twitter também esse depoimento da dona Vânia de Jesus, que fala uma coisa que é ainda mais preocupante. Se o Otto Alencar não é ortopedista, como que aconteceu isso daqui? Mesmo sendo ortopedista, já é um problema bem grave, ó. O Juca Nunes postou: Otto Alencar é conhecido aqui na Bahia como Dr. Hannibal, entendedores entenderão. E aí a Vânia diz: sou uma das vítimas dele, um ortopedista medíocre que me aleijou aos 18 anos. E daí ela explica: o meu caso foi esse. Ele cortou meu astrágalo no erro e ainda tirou meu calcânio. Foram 8 anos de muletas e cadeiras de roda e 13 cirurgias. Mentiu, enganou e me tirou o direito de praticar meus esportes na época. Tenho sequelas horríveis até hoje. Sugiro a dona Vânia que procure o Conselho Federal de Medicina e os médicos que assinaram essa nota, porque aí, se ele não for ortopedista, a coisa vai ficar ainda pior. É claro que eu vou acompanhar e trazer as novidades caso surja alguma nesse assunto. E para fechar, um assunto assim que a mídia brasileira está fazendo a Kátia cega e não está comentando, que são os e-mails vazados do Dr. Fauci. Eu peguei algumas matérias da Fox aqui, só para vocês verem, porque assim, o mundo inteiro está de olho nisso, enquanto a nossa mídia aqui está preocupada com a reunião com médicos que foi transmitida pelo Facebook e mais outras baboseiras. Um comentarista da Fox News, que é esse Hannity, não sei, bate em Fauci após e-mails divulgados. Qualquer idiota poderia ter percebido a plausibilidade do vazamento do laboratório de Wuhan. O mundo inteiro estava ciente de que a instalação de Wuhan estava experimentando pesquisas de ganho de função. Vamos dar uma lida no que o apresentador da Fox News falou no seu comentário. Agora, Fauci e o mundo inteiro sabiam que a instalação de Wuhan estava experimentando ganho de função do vírus. Então, já assim, eles nem estão discutindo se foi criado em laboratório. Eles estão discutindo como é que foi vazado. Eu acho que, se for uma discussão séria, tem que se levar em conta também a hipótese de ser proposital. Por que não? Se eles estão investigando, vazou por um acidente, pode ser proposital. Eles estavam pesquisando aquilo ali pra quê? Qual que é o intuito? Enfim. Logicamente, qualquer idiota poderia ter percebido em 31 de janeiro de 2020 que um vazamento no laboratório de Wuhan era plausível e possivelmente responsável pela pandemia. Se você levantou a questão, você é um teórico da conspiração. Eu já estou acostumada, né? Você está falando sobre teorias de conspiração desmascaradas. Não são mais tão desmascaradas, são. Os e-mails agora provam
que o Dr. Fauci sabia que tudo estava acontecendo no laboratório e ele estava demonstrando grande preocupação que, de fato, o dinheiro do NIH que ele estava encarregado estava sendo usado para fazer tudo isso, que é uma instituição, né? Pelo que eu tô acompanhando aí dessa treta dos e-mails, o Dr. Fauci mandou dinheiro para o laboratório de Wuhan fazer essas pesquisas. Continuando aqui no comentário. Podemos ter realmente pago por isso e por meses em público, Fauci tratou a hipótese de vazamento de laboratório como uma teoria da conspiração da Fox News. Ele disse que não havia nenhuma evidência científica de que o Xing Ling vírus tenha sido feito em um laboratório, embora ele tenha recebido essa nota em 31 de janeiro de 2020. Olha só que sacanagem. Mas desde o começo a gente está avisando aqui, né? Na internet, pelo menos, a gente está falando sobre essa hipótese. Ele deu a entender que todos os sinais apontavam para o vírus originário da natureza, exatamente o oposto do que foi informado nesses e-mails que foram vazados. Então, por que ele fez isso? O que Fauci sabia e quando Fauci sabia? Mesmo hoje, Fauci ainda está pedindo aos americanos que não sejam muito acusadores daquele país maravilhoso, porque estão trabalhando duro para descobrir o que realmente aconteceu. Sim, nós confiamos. Claro que nós confiamos no seu xixi-ping. É do interesse deles dizer a verdade. Claro! Ele tem e-mails dizendo que eles estavam encobrindo o número de pessoas que vieram a óbito e, na verdade, a proibição de viajar proibiu as pessoas de deixar a província de Wuhan e viajar para qualquer outro lugar dentro daquele país maravilhoso ou ir para a província de Wuhan. Você só pode estar brincando. Então, eles proibiram, né, o pessoal de Wuhan de viajar dentro do país, mas podia ir para fora. E como ali esse país tem uma conexão grande com a Itália por causa dos tecidos e tal, por isso que aconteceu por lá o primeiro surto. Outra matéria da Fox, mais recente. Ironia inegável se a burocracia da saúde ajudasse a criar o que eles protegem. Então, a treta do momento é que o próprio Fauci teria dado dinheiro para que aquele país maravilhoso desenvolvesse num laboratório esse vírus que saiu do laboratório. Então, estão trabalhando com a possibilidade de ter ocorrido um acidente. Eu, na minha cabecinha, já vou longe, né? E penso em várias hipóteses. E vocês? Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acham, que eu quero saber. E, por fim, aqui, os e-mails de Fauci deixam uma história preocupante sobre a teoria do vazamento do laboratório. Hora de se aposentar ou ser demitido. Então, os republicanos estão no movimento forte para que o Fauci se afaste. Ainda vai rolar muita água por baixo dessa ponte. Já falaram sobre o tal medicamento proibido que aparece nos e-mails, sobre o uso de máscara e sobre muitas coisas. O que a mídia está noticiando? Nossa mídia aqui. Fauci responde a críticas após divulgação de e-mails. São ataques à ciência. Então quer dizer que questionar uma pessoa é um ataque a toda a ciência. Ele é a incorporação da ciência. E não se fala nada sobre o conteúdo dos e-mails na mídia aqui no Brasil. E eles ainda querem ser chamados de jornalistas, né? Aí fica difícil. Pois bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!